Deus, ele é a fonte que nós precisamos. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa resposta. É dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Essa tarde é tarde de bênção, tarde de vitória. Deus preparou esse dia para que venhamos a aprender mais dele. O Senhor, ele diz na sua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que todos os dias nós venhamos ter o nosso coração o quê? Aberto para ouvir a Deus. Quantas vezes nós não paramos para ouvir a Deus? Tantas correrias, tanto que a gente corre para lá, para cá, e às vezes não paramos para ouvir a Deus. Às vezes até ouvimos, mas não damos ouvidos. Por quê? Porque não paramos. Às vezes você para ouvir, mas a sua mente está em outra coisa. Está nos afazeres dessa vida, está nas coisas dessa vida. E parar para ouvir é dar ouvido. É abrir o seu coração para ouvir aquilo que Deus ele tem falado. Então nessa tarde, o tema da nossa mensagem, eu já vou direto para a nossa mensagem nessa tarde. Lembrando que eu gravo aqui no Instagram, depois eu levo lá para o YouTube, né? A Nilda Soares, Andando por Fé e Não por Vista. Lá no YouTube é Fé Inabalável. Então eu gravo aqui no Instagram e depois eu levo lá para o YouTube. Então, porventura, se você não puder ver agora, depois você vai lá no YouTube, me siga lá e acompanha lá essa mensagem. Que Deus ele tem me usado toda semana para compartilhar aqui. Eu falo assim, é mensagem de milhões, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague o mover do Espírito Santo. É palavra de Deus que liberta, que transforma. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela penetra juntas e medulas. Ela penetra de lá, ela penetra de cá. Ela fala com você, ela fala comigo. E traz transformação e mudança, porque a mudança verdadeiramente é de dentro para fora. Então essas tardes, toda segunda-feira, 13 horas, às 15 horas e 7, né? Que Deus colocou no meu coração para fazer. Eu sei que nesse horário muitas pessoas estão trabalhando, por isso que eu deixo salva aqui para as pessoas verem depois, porque assim como a palavra de Deus diz, uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro, não tem preço. Se Deus colocou no meu coração essa sementinha para mim vir aqui compartilhar com você, com certeza não é em vão. Nada é em vão nessa vida. Às vezes a gente pensa assim, é coincidência. É coincidência isso aqui. Não é. Não é o trabalhar do Espírito Santo. Deus, ele sabe como ele trabalha no coração de cada um. Em nome de Jesus. E o tema da nossa mensagem hoje é muito forte. O tema da nossa mensagem hoje é muito forte. Tomar a cruz. O Senhor Jesus, ele diz assim, toma a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. É o tema da nossa mensagem hoje. Como que você vai tomar a sua cruz e seguir Jesus? Deus, ele fala conosco aqui para carregar a nossa cruz. O que é carregar a nossa cruz? O que é carregar? É um sacrifício. Eu falo que nem é sacrifício, é renúncia. Carregar a nossa cruz é renúncia. Tomar a sua cruz e me siga. Carregue a cruz. Convite para você. Carregue a cruz. O caminho do sacrifício e da verdadeira vida com Cristo. Carregue a sua cruz. Carregar a sua cruz é o verdadeiro caminho de sacrifício, vamos dizer, de renúncia e da verdadeira vida em Cristo. Muitos dizem que seguem a Cristo, mas não carregam a cruz. Muitos dizem servir a Deus, mas não carregam a sua cruz. Jesus, ele nos convida a carregar a nossa cruz e seguir. Quando nós escolhemos o caminho do sacrifício, o caminho da renúncia, aí nós encontramos verdadeiramente a vida em Cristo. Em Mateus 16, 24, que é a nossa introdução de hoje, e eu quero que você abra o seu coração para que o Espírito Santo entre e trabalhe no seu coração.
Eu não quero jogar as minhas palavras aos ventos. Eu não quero que a palavra de Deus entre no seu ouvido daqui e saia daqui. Eu quero que a palavra de Deus entre no seu ouvido aqui, ó, e entra aqui, ó. Prepare o seu coração. Seja sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor, ele diz em Mateus 16, 24, diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mais uma vez a palavra de Deus, ó. Mateus 16, 24, diz assim: se alguém acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oi, Águida, boa tarde. Convite para o Senhor. Convite para você nessa tarde. Você quer acompanhar Jesus? Você quer seguir os passos de Jesus? Então esse é o convite para você nessa tarde. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tantas vezes você passou por essa verdade, por essa palavra. Ai, Jesus diz: pega minha cruz e me siga. Tantas vezes você não parou para ouvir a profundidade dessa palavra. Aquele que quer vir, quiser me acompanhar, quiser seguir os meus passos, aquele que quiser que eu conduza ele, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Você quer acompanhar Jesus? Você quer acompanhar, andar lado a lado com Jesus? Esse é o convite para você nessa tarde. Negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É deixar os seus desejos pessoais. É deixar as suas ambições egoístas. É se comprometer verdadeiramente com Cristo. É se comprometer verdadeiramente com Jesus. Quantas vezes você ouviu essa palavra e às vezes você até sabe essa palavra de cor salteado. Pega a cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz. E o que é a sua cruz? São os seus desejos egoístas. São os seus desejos egoístas, as suas ambições egoístas, o seu ego, a sua vontade, os seus desejos. E comprometa-se com Deus. Negue-se e comprometa-se com Jesus. É um convite para você nessa tarde. Se comprometa com Jesus. E o que verdadeiramente significa na prática isso? Negar a si mesmo. É carregar a cruz diariamente. Como que eu pratico isso aqui? É diariamente, é todos os dias. Você negar a si mesmo. Não é negar a si mesmo hoje e amanhã voltar para as coisas da carne, para satisfazer o seu próprio eu. Não. É a cada dia se comprometer mais e mais com Jesus. É a cada dia ser melhor do que ontem. É hoje ser melhor do que ontem. É amanhã ser melhor do que hoje. É se comprometer com Jesus. É se comprometer a andar lado a lado com Jesus. É negar a si mesmo. É negar as suas vontades. É negar os prazeres da carne. Porque há caminhos que para o homem ele parece ser direito. Mas o fim dele é o caminho de morte. O fim é a morte, é a perca. O pecado, as coisas desse mundo não tem nada para acrescentar na sua vida. O final deles é a perca, é a perdição, é o fracasso, é a derrota, é a miséria, é a doença. Jesus, ele convida você nessa tarde. Negue-se a si mesmo. Negue as suas paixões mundanas, negue-se.
A cruz significa o quê? Sacrifício, renúncia. Cruz significa o quê? É abandonar as coisas desse mundo e verdadeiramente o quê? Seguir Jesus. É seguir Jesus. É agradar a Jesus. É comprometer-se com Jesus, não é com a religião. Quantas pessoas ela tem se comprometido com a religião? Não é religião, filho. Não é religião, meu querido, minha querida. É se firmar com Jesus. Jesus, o próprio Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É se comprometer com Jesus. É renunciar a si mesmo. É sacrificar aquilo que te custa. Aquilo que te custa. Aquilo que te custa, porque o fim para você é mais agradável quando você anda em obediência a Deus. Negue-se a si mesmo. Pratique todos os dias a negar-se a si mesmo. Carregue a cruz diariamente. Negue-se a si mesmo. Desculpa, bati no microfone. Negue-se a si mesmo. Carregue a cruz. O que significa negar a si mesmo? O que significa? É abrir mão. É abrir mão do seu egoísmo. É abrir mão. O que significa negar a si mesmo na prática? Como que eu vou praticar negar a si mesmo? Como assim? É abrir mão do seu egoísmo. É abrir mão da vaidade. É abrir mão da vaidade. É abrir mão da vaidade. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Abra mão da vaidade. Dos prazeres que te afastam de Deus. Negue-se. Negue-se a si mesmo. Em Gálatas 2:20 diz assim: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa mensagem não é para todo mundo, mas aqueles que sente queimar essa mensagem no seu coração, é para você. É para você. Nem todo mundo vai entender essa mensagem que eu carrego. Nem todo mundo vai entender, mas aqueles que entender, é para você essa mensagem. Você precisa negar a si mesmo. Por quê? Porque não é você mais que vive, mas é Cristo que vive em você. É Cristo que vive em você. Quando Cristo ele vive em nós, tem que haver o quê? Uma submissão a Deus. Uma submissão o quê? À vontade de Deus. Não é aquilo que você acha, não é aquilo que você pensa. Negue-se a si mesmo. Sujeite a Deus. Resista ao diabo. É sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo. Quantas pessoas ela tem o quê? Resistido Deus e submetido ao diabo. E Deus ele não quer isso para você. Ele quer que você seja submisso a Ele. Você tem que ser submisso a Deus. O que é ser submisso a Deus? É colocar Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus sempre acima de tudo e de todos. Deus ele precisa ser a fonte da sua vida. Deus ele precisa ser acima dos seus desejos, das suas vontades, das coisas desse mundo, dos prazeres momentâneos. Deus ele precisa ser acima de tudo. É acima de tudo. Por quê? Não é você mais que vive em você, mas é Cristo que vive em você. Então o pecado, as coisas desse mundo, o desejo egoísta, ele não pode tomar o primeiro lugar na sua vida. Quem precisa tomar o primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. Sujeitai-vos a Deus. Não vos... Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Cristo vive em você? Pergunto para você. Ele vive em você. Foi pago um alto preço por você. Jesus morreu por você. Você tem a decisão de aceitar Ele na sua vida ou não.
Deus, ele te deu um livre-arbítrio. Quando você aceita ele na sua vida, ele entra em você e faz morada. O Espírito Santo entra no seu coração e faz morada em você. E Deus habita no seu coração e ele te ajuda em todos os momentos. É somente você aceitá-lo, ele. Assim como a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Quando você abre o seu coração para Jesus, ele entra, ele faz morada em você. E não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. E ele que te ajuda a tomar as decisões acertadas. E ele te convida, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Renuncie às suas vontades e faça a minha vontade. Mas o Senhor, ele diz que aquele que faz a vontade dele não perece, mas tem a vida eterna. Aquele que anda na vontade de Deus não perece, não tem uma vida miserável, não tem uma vida sem paz, mas ele tem vida eterna, vida que traz prazer, que traz alegria, que traz paz para o coração. Jesus, ele tem essa vida para cada um de nós. Então escolha nessa tarde o quê? Escolha nessa tarde a tomar a sua cruz e seguir Jesus. E o que é tomar a cruz? O que é tomar a cruz? Assim como eu disse no início, tomar a cruz. Tomar a cruz, pegar a sua cruz, é uma vida de compromisso com Deus. Quando você fala assim, o peso da cruz, nossa, você não... o povo fala, né? Nossa, minha cruz está pesada. Nossa, minha cruz, meu filho é uma cruz, meu marido é uma cruz. Não é dessa cruz não, filho. Não é dessa cruz. É a cruz do compromisso. Quantas pessoas hoje estão, o quê? Descompromissadas, não tem compromisso com ninguém. Não tem compromisso com ninguém, muito menos com Deus. Não tem compromisso com Deus. O Senhor, ele diz assim, ó, nega a si mesmo e tome a sua cruz. Quer dizer o quê? Tenha compromisso comigo. Tenha compromisso com a minha palavra. Tenha compromisso, haja o que houver, a circunstância que vier, o sofrimento que vier, porque a cruz também significa o quê? Sofrimento, sacrifício, renúncia, entrega total. A cruz, ela simboliza o quê? Compromisso, a entrega total. Deus, ele não quer somente um pedacinho do seu coração, não. Ele quer todo você. Ele quer todo o seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Ele não quer dividir nós com ninguém. Ele não quer dividir você com ninguém. Com ninguém. O diabo, ele não tem ciúmes de você. Ele divide você, sabia? Ele divide você com a igreja. Ele divide você com o pecado. Ele não tem ciúmes de você. Ele deixa até você orar. Ele deixa você ler a Bíblia. Ele deixa você pecar. Ele deixa você cumprir os seus desejos pecaminosos. O diabo, ele deixa. Mas o Espírito Santo não. Ele tem ciúmes de você. E ele quer que você tenha um compromisso com ele. Ele quer que você tenha verdadeiramente um compromisso com ele. É um compromisso, e esse compromisso, ele tem que haver o quê? Renúncia. E às vezes dói obedecer a Deus. Às vezes dói, não é aquilo que a gente quer fazer, mas aí o Espírito Santo te pede. E você, em compromisso com Deus, você tem um compromisso com Deus, não pode ser adiado, não pode ser interrompido, é um compromisso que você tem com Deus e você obedece. Custe o que custar, a circunstância que vier. Porque o diabo, ele vem nos tirando da rota, ele quer nos tirar da rota, não quer nos tirar da direção. Mas aí você tem no seu coração aquele compromisso, não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu decidi negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir Jesus. Eu decidi. É uma questão de decidir.
Em Filipenses 3:10 diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Carregar a cruz é participar com Jesus nos sofrimentos. Os sofrimentos que eu falo para você não é ter uma vida miserável, não é ter doença no seu corpo, não é isso. Mas é fazer aquilo que te custe. Tomar a sua cruz é o quê? É enfrentar a dificuldade. É enfrentar as lutas, as aflições. Com o quê? Como parte do poder divino em você. Você sabe que tem aquela luta que se levantou contra a sua vida, mas você passa por ela. Tendo a certeza que Jesus é com você, que Deus é com você. Você tem a certeza no seu coração, você tem a perseverança no seu coração, que tudo é passageiro, tudo vai passar. Porque eu tenho um compromisso é com Deus. Eu tenho um compromisso é com a palavra. Eu tenho um compromisso é com Jesus. É com Jesus que eu tenho esse compromisso, então eu vou perseverar. Tomar a cruz é uma vida de renúncia, é aquilo que te custa, é sacrifício. Não sacrifício de tolo, mas é renúncia. É renunciar ao seu ego, à sua vontade, o seu orgulho e seguir Jesus. E ter compromisso com Jesus. E ter compromisso com Deus, não é com a sua igreja local, não é com o pastor, não é com o padre, não é com o bispo, não é com o missionário, não. É um compromisso com Deus. Você precisa sim estar na igreja, estar em unidade com outros irmãos que andam na mesma fé do que a sua. Porque é igual aquele ditado do mundo, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então você precisa ir para a igreja sim, andar em unidade, somar no reino, somar na sua comunidade, ajudar a igreja local, ajudar o seu pastor, ajudar a sua pastora, ajudar onde você frequenta, ser fiel aonde você frequenta. Você precisa, isso é um compromisso com Deus também. Se você não ama o seu irmão a quem vê, como você vai amar a Deus que não vê? Se você não faz para a comunidade, se você não faz para o seu irmão, você vai fazer para Deus? Muito menos. Não vai fazer. Então é isso. Você o quê? Precisa perseverar. Você precisa enfrentar as dificuldades como parte do próprio, vamos dizer, propósito divino para a sua vida. Tem coisas que nos acontecem que não entendemos, mas se faz parte, você fica firme, você persevera. E faça aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração para você. Cumpra o seu propósito. Tome a sua cruz. E siga Jesus. Tenha compromisso com Deus. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é o quê? É um caminho de obediência. É um caminho de obediência. Andar com ele, andar como ele andou. Viver em amor e humildade e verdade. O que é seguir Jesus? Volto a falar para você. É o que? É andar como ele andou. Você tem andado como ele andou? Você tem vivido em amor? Você tem vivido em humildade? Você tem verdadeiramente andado no caminho de Deus? No caminho de Jesus? É igual ele diz aqui, ó, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser andar no caminho que eu andei, o que ele tem que fazer? Ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus. Em João, 1 João 2,6 diz assim: quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Se você diz que está caminhando com Jesus, se você diz que você está caminhando, você está pegando a sua cruz e está seguindo Jesus, você tem que fazer isso aqui, ó, você tem que permanecer nele. Você precisa permanecer nele.
Você deve andar como ele andou. Você deve andar como ele andou. Se você diz, se você diz, você, você diz, mas não nega isso. Não está pegando a sua cruz e não viu Jesus. Você não está no certo. Você não está no caminho certo. É preciso um compromisso com Jesus. É preciso renunciar a você, suas vontades. Você acha que você pensa e fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, ele é os passos, ele é a sua vida. Ele é a sua vida. Testemunho para você essa parte. Você acha que eu queria estar aqui? Fazendo essa live para você? Você acha que eu queria renunciar aos meus afazeres? Porque se você não sabe, eu tenho muita afazeres. Tenho muita coisa para você. Mas eu estou aqui em obediência. Em obediência a quem? Ao homem? A instituição? A igreja? Não. Em obediência ao Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui para expor a cruz. Eu estou aqui para expor a cruz. O que é expor a cruz? É negar a mim mesmo. É a minha boca. E ser instrumento nas mãos de Deus. Uma palavra de ânimo. Uma palavra que vai levar você. E ele vai ter a vida. Uma palavra que vai haver transformação em você. Porque o Espírito Santo, ele fala no coração. Antes dessas lives aqui no Instagram. Eu falo, já tem falado no meu coração, basta uma palavra. Uma palavra. Quantas vezes eu lhe digo para você também, a sua boca e expor a cruz. E expor a cruz é você negar a si mesmo, pregar o evangelho a toda criatura, levar uma palavra para aqueles que sofrem, levar uma palavra de ânimo. E quantas vezes você tem negado Jesus? Você não tem exposto a cruz? Você não tem sacrificado o seu eu para quê? Para ajudar outras vidas? Você tem preocupado somente com o seu umbigo? Às vezes você está sendo tão egoísta que você quer a bênção. Ah, eu quero ser abençoado. Nada contra em receber bênção. Mas quantas pessoas têm esperado o mover de você se levantar para ajudar a levantar elas? E às vezes você não abre a boca. Às vezes você entra nas suas redes sociais para falar coisas que não tem nada a ver. Deus espera nesse tempo que nós venhamos nos despertar e expor a cruz disso. E mostrar para pessoas que têm caminho mais elevado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser tantas pessoas religiosas brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Não é tempo para isso. Não há tempo para isso. Não desperdice a vida com isso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Exponha a cruz. Exponha as verdades que Deus colocou no seu coração. Eu estou dando um testemunho para vocês de vida minha. Aquilo, eu tive que renunciar ao meu orgulho, a minha vergonha, a minha timidez, para vir aqui e dar um recado de Deus para o seu coração. E às vezes fazendo live, olhando só para mim mesma, não entendendo muitas coisas, mas em obediência a Deus. Eu não preciso ver, eu preciso crer.
Se Deus ele mandou vir aqui expor a cruz, eu faço em obediência a ele. E o convite para você também, expõe a cruz. Negue-se a si mesmo, abra sua boca e fale de Jesus. Fale aquilo que Deus ele tem feito na sua vida, não fique com a sua boca calada. Jesus ele está voltando e ele tem pressa. Para quê? Para levantar pessoas, não perfeitas, porque ninguém é perfeito, mas com o coração disponível em anunciar a cruz. Em anunciar que Jesus ele veio, ele morreu por mim e por você. Ele pagou um alto preço para mim e para você. E hoje você é perdoado, você é sarado, você é liberto, você é transformado. Você tem acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Hoje você tem a oportunidade de se achegar a Deus em nome de Jesus. Expõe a cruz de Cristo, renuncie às suas vontades enquanto é tempo, renuncie os prazeres deste mundo enquanto é tempo. Jesus, ele bate a porta e aquele que bate, e se a pessoa abrir, ele entra e faz nele morada. Ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer um rebuliço na sua vida, experiência de vida para você. Antes de eu me converter, eu era totalmente tímida. Que dia eu de mim mesma ia vir aqui, me expor, falar, mostrar minha cara? Nunca! E o medo de errar? E o medo de falhar? E o medo de falar uma coisa e as outras pessoas não aceitarem? Que hoje eu não tô nem aí, é o que tá no meu coração, é o que eu carrego. E aquilo que faz sentido para você, pegue, mas aquilo que não faz sentido, descarte. Mas só aquilo que queima o seu coração, pega para você. Exponha a cruz de Cristo, meu querido, minha querida. Deus, ele chama os filhos dele nesse tempo para despertar. Para despertar. E o quê? Negar a si mesmo, carregar a cruz. Exponha a cruz na sua vida. Expor a cruz na sua vida. Exponha. Exponha a cruz. Seja boca de Deus nessa terra. Seja boca de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os obstáculos. Faça aquilo que Deus ele tem chamado você nesse tempo para fazer. Não oculte o que Deus ele tem falado com você. Não é para todos essa mensagem. Volto a repetir, mas aquilo que queima no seu coração. Obedeça a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Deus para você. É de Deus para você. Não tem prazer maior nessa vida do que obedecer a Deus. Não tem prazer. Eu não me importo o que os outros vão pensar. Eu não me importo o que os outros vão falar. Glória a Deus por isso. Não me importa. Não me importa. Importa é fazer a vontade do meu Pai. Assim como Jesus ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu não vim aqui nessa live 3 horas da tarde fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Daquele que me enviou. Se uma palavra mudar a sua vida, para mim já vale todo a minha renúncia na vida. Se uma pessoa for salva, para mim vale tudo na minha vida. Tudo que eu já fiz até hoje. Não me importa. Se é uma pessoa, se é milhares de pessoas. O que me importa é fazer a vontade do meu Pai, que me enviou, porque eu quero agradar o coração dele. Não me importa nem com elogios, nem com críticas. O que me importa é Jesus olhar para mim e falar, vinde bendita do meu Pai. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Não me importa. Essa vida aqui é passageira, tudo passa. A certeza que você tem na sua vida é que cada dia você está mais perto da sua morte. É menos um dia de vida. Então vive intensamente.
Viva intensamente, faça a vontade de Deus, se alegre na presença de Deus, exponha a tua cruz, exponha aquilo que está no seu coração, ande com alegria no seu coração, seja feliz, seja alegre, por tudo que Deus é por você e para você. Ele é por você, você é filho amado, você é escolhido, Deus ele quer te levantar nesse tempo para despertar multidões. Deus ele te escolheu. Deus ele te escolheu. Convite para você, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tenha uma decisão diária, todos os dias. Todos os dias decida expor a cruz. Decida a carregar a sua cruz em Cristo, acima de tudo. Acima de tudo, Deus tem que ser a sua maior prioridade. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Deus, ele precisa ser a fonte para você. Chega de viver uma vida religiosa. Uma coisa que Jesus, ele abominava, ele ia contra, ele ficava bravo, era com religioso. Escribas, fariseus, que fala nas suas sinagogas, mas não pratica. Deus, ele te convida a praticar a palavra. Não adianta nada você conhecer e não praticar. Pratique a palavra. Chega de ser religiosa. Chega de ser religioso. Põe em prática aquilo que Deus falou ao seu coração. Expõe a sua cruz. E siga Jesus todos os dias. Todos os dias. Siga Jesus. Siga Jesus. Negue-se a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração nesta tarde. Que Deus ele possa falar mais ao seu coração. Que Deus ele possa falar mais ao seu coração nessa mensagem. Se alguém quiser acompanhar, se alguém quiser andar lado a lado com Jesus, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz. Tem que se expor. Carregar a cruz é se expor. Haja o que houver, venha o que vier. Declare a palavra, viva a palavra. Não, eu posso, eu consigo, eu sou mais do que vencedor. Surgiu uma doença no seu corpo, fala, eu não aceito essa doença, não aceito essa enfermidade. Você tem vivido uma vida miserável, fala assim, não, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas o Senhor, ele precisa ser o seu pastor, ele precisa ser prioridade na sua vida. Ande lado a lado com Jesus, que você vai ter uma vida vitoriosa, te garanto, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um, meu Deus, que estiver ouvindo, que estiver vendo essa live, Pai, que cada um, Pai, venha verdadeiramente, Pai, negar a si mesmo. Que cada um venha carregar a sua cruz. Meu Deus, que toda vergonha, que toda timidez, meu Deus, que tudo aquilo que impede, meu Deus, essa vida, Pai, de expor a cruz, de andar na tua verdade, de andar, ó Deus, de acordo com a tua palavra. Meu Deus, caia por terra, Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. Meu Deus, que cada um, Deus, que me ouve, me vê, meu Deus, a partir de agora, a partir de hoje, venha se expor, ó Pai. Se expor, meu Deus, com fé e com coragem. Se expor verdadeiramente, ó Deus, com fé e com coragem. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-os, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você venha andar em fé e em coragem, todos os dias. Que você venha expor a cruz. Joga todo o medo fora. Joga toda a timidez fora. Jogue todo o vitimismo fora. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz de Jesus. Tenha compromisso com Deus. E grandes coisas Deus ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vou deixar uma frase, na verdade, de impacto para você. Diz assim: seguir Jesus exige coragem para renunciar ao mundo
e ousadia para carregar a cruz. Mas quem se entrega encontra a verdadeira vida. Frase para você. Vou deixar nos comentários aqui embaixo. Grave essa frase no seu coração e seja grandemente abençoado por Deus em nome de Jesus. Se sintam amados por mim e por Jesus.